vois pas, je ne te vois pas. Comment? L'imadiable. Encore moins. On y va. Kitofandi.
bakota tola elonga Mbana zambe bakota tola elonga yeah. I love you, Jesus. You've been so good. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Yes, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And I love your voice, for you have led me through the fire. And all my days I've been held in your hands. I've known you like a father, and I've known you as a friend. And I will live in the goodness of God. Yeah, sing all my life. And all my life you have been faithful. Yes, and all my life you have been so, so good. Yes, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, sing your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Yes, 'cause your goodness is running after, it's running after me. Sing yes. Your goodness is running after, it's running after me. Yes, it is. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Yes. Thank you for your goodness. Thank you for never stop chasing me. You're a good, good father. Thank you for pursuing me. Yes. All my life you have been faithful. And all my life you have been faithful. All my life. And all my life you have been so, so good. Yes. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing all my life, yes. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Yes. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. You've been so good, you've been so good. You're so, so good, you've been so good.
never stop being good. 'Cause it's in your nature. You'll never stop being good. So good. You have been so good, yes. Oh, you have been so good, so good, so good. You've been so good. Reflect on your goodness, sing on the words. All my life you have been faithful. Come on and sing it out. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. A paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. A presença do Todo-Poderoso, glorifico a Deus por esta graça que Ele derramou no nosso meio de estarmos mais uma vez reunidos para exaltarmos o seu santo nome em nome de Jesus. Hoje é mais um dia de jejum, é a graça que Deus nos concedeu para cá estarmos, para jejuarmos em nome de Jesus. Já é motivo suficiente para agradecermos a Deus, porque outros nem saúde têm para jejuar, nem saúde têm para buscar a Deus. Mas nós, pela sua infinita misericórdia, Deus nos deu saúde, nos deu força para jejuarmos em nome de Jesus. E aí onde você estiver, escreva glórias a Deus no chat, porque é um privilégio servir a Deus, é um privilégio termos saúde, termos disposição e termos ânimo para estarmos aqui buscando a face do Todo-Poderoso em nome de Jesus. Glorificamos ao Rei da Glória, glorificamos ao El Shaddai, El Chipo, glorificamos ao Tidiken, ao Yahweh, ao Nzambena Bikamo, glorificamos ao Todo-Poderoso por esta graça que Ele nos concedeu neste segundo dia, em nome de Jesus. Hoje nós estaremos a falar por que jejuar. É importante nós percebermos aonde estamos, o que estamos a fazer e para onde vamos. Nós precisamos entender qual é a repercussão de tudo aquilo que nós entramos para fazer em nome de Jesus. Existem pessoas que se posicionam de certa maneira, mas não sabem o porquê daquela posição, o porquê de muita coisa. Então, em nome de Jesus, nós em poucas palavras, estaremos a trazer um breve entendimento com relação às vantagens do jejum e por que jejuar, né? Por que Deus instituiu, então, essa ferramenta jejum, né? Então, Deus seja louvado em nome de Jesus. Glorifico o Todo-Poderoso pela vida dos irmãos que têm se disponibilizado para ouvir aquilo que é a mensagem do Todo-Poderoso. Aí onde tiver saúde ao teu irmão. Saúde o teu irmão, diga irmão fulano, seja bem-vindo à presença do Todo-Poderoso em nome de Jesus. Eu vou pedir que quem estiver na comunicação imagem, né, para ajudar-me a acelerar, né? Nós queremos ter um período breve também de oração, mas é importante o entendimento antes de orar, né? Porque existem pessoas que estão a jejuar, mas não veem sentido, né? Sentido no seu trabalho de jejum, né? Mas Deus seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Os ministros da casa vão alterar os nomes, né? Vão alterar os nomes para ministro, né? Para uma questão de organização, né? Você que é ministro precisas colocar aí o teu título, depois o seu nome, em nome de Jesus. Glorificamos ao Yahweh.
Pai, em nome de Jesus, toma as rédeas desse lugar, fala conosco, manifesta, glorifica Jesus no nosso meio. Nós te bendizemos, te glorificamos, em nome do seu Filho amado Jesus. Comunicação e imagem ajudam a pregar. Vamos para o livro de Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, versículo, vamos começar no versículo 20, 21. Primeira de Tessalonicenses, capítulo 5, vamos começar do versículo 21. Examinai tudo, rende-te, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vida de nosso Senhor Jesus, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, este versículo, principalmente o versículo 23, ele traz-nos o entendimento claro que o ser humano opera em 3 dimensões. Nós operamos na dimensão do espírito, na dimensão da alma e na dimensão do corpo. E hoje eu quero trazer um entendimento em poucas palavras para aqueles que estão a jejuar pela primeira vez, para entenderem que essas 3 dimensões que a Bíblia apresenta ao nosso respeito, elas precisam ser alimentadas, né? O que eu quero que nós entendamos é que o nosso espírito é a única parte do nosso corpo que tem contato, é a única parte do nosso ser que tem contato com Deus. Quando Deus quer se comunicar com o homem, Deus não se comunica na carne, Deus se comunica por intermédio do espírito do homem, né? A Bíblia fala que Jesus, ou Deus, ao fazer o homem, disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus nós somos no espírito, a semelhança em Deus nós temos na autoridade. Assim como Deus é nos céus, o homem é um Deus na terra. Então nós conseguimos entender claramente, quando eu falo que o homem é um Deus na terra, quer dizer que a autoridade que Deus tem nos céus é a mesma autoridade que o homem tem na terra. Daí, Satanás, ao deixar cair Adão e Eva no Éden, passou-se anos, apareceu a pessoa de Jesus à terra, e ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares, porque não foi dado. Que quer dizer, Satanás afirmou que a autoridade que ele tem sobre a terra lhe foi dado por alguém que tinha a tal autoridade, né? Nós aí conseguimos entender que a autoridade que Satanás tem lhe foi delegada por alguém que Deus instituiu como autoridade na terra, o homem. Deus, ao fazer a terra, não fez o Satanás já com seus poderes, com uma área para governar, não. Ele deu o governo ao homem e o homem deu a Satanás, por causa da precipitação, por causa de várias questões, né? Então, hoje nós estamos a falar do porquê jejuar. Se nós somos essas 3 dimensões, ou se nós operamos nessas 3 dimensões, nós precisamos saber como é que o nosso espírito funciona, como é que a nossa alma funciona e como é que o nosso corpo funciona. Existem pessoas que estarmos no mundo material, preocupam-se mais com o corpo. Por quê? Porque o nosso corpo que tem contato com o mundo físico que nós vivemos. E por nosso espírito ser invisível, nós não conseguirmos tocar nele, muita gente até não sabe que tem um espírito. Mas eu costumo dizer que a Bíblia é o livro dos livros. É o livro que contém vários livros. E por ser um livro que contém vários livros, ela apresenta-nos várias questões, apresenta-nos várias afirmações que têm surgido no decorrer da vida do homem como dúvidas, né? Aí então nós conseguimos entender no versículo 23 a Bíblia afirmando que nós temos três partes.
O nosso espírito, a nossa alma, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. O que nós temos no nosso espírito? O nosso espírito fala da nossa essência. O nosso espírito fala do nosso eu, é o nosso espírito. Daí, quando o homem morre, o corpo dele não desaparece. O que sai, o que abandona o corpo, é exatamente a parte invisível. O que quer dizer, esse corpo físico que nós temos é sustentado por um espírito que muita gente não consegue ver. E aí vem a parte da alma. O que é que nós carregamos na alma? A alma carrega, é onde habita as emoções do homem. A alma fala dos nossos sentimentos. Quando você fala, está triste, quando você diz que estou, how can I say that? Estou para baixo, acordei mal disposto, aquilo é o manifestar da nossa alma, porque é na alma aonde habitam os nossos sentidos, né? Os nossos sentidos habitam na nossa alma. Quando você diz tem o prazer de comer isso, de fazer aquilo, de ir para o sítio, aquilo é a alma. Mas Deus não nos chamou para operarmos na alma, Deus nos chamou para operarmos no espírito. Então nós precisamos entender que, assim como nós cuidamos do nosso corpo, nós precisamos cuidar dessas partes invisíveis. Mas o que alimenta o nosso espírito? É aí que eu não quero falar. Existem práticas que nós temos que, de alguma forma, nos aproximam mais de Deus. Os irmãos sabiam que Deus não se alimenta, Deus não come. Deus não come, Deus não é como nós, acordou, tomou um pequeno almoço, de repente vai pedir depois o almoço. Não, Deus não come, Deus não sente fome. Então, com isso nós entendemos que existe muita gente no nosso meio que não conhece esses princípios. E por não conhecer, vivem de uma forma a ignorar. Existem pessoas que não têm o espírito fortalecido porque não alimentam o seu espírito. De que maneira que nós alimentamos o nosso espírito? Nós alimentamos o nosso espírito por intermédio das coisas espirituais. Uma delas, a palavra de Deus. O jejum também é uma das práticas em que nós alimentamos o nosso espírito. Daí eu afirmar que todo ser que não jejua não alimenta o seu espírito. Por quê? Porque nós nos preocupamos em alimentar a carne. E eu costumo dizer que tudo aquilo que nós alimentamos, tudo aquilo que nós damos sustentabilidade para crescer, ela tem a capacidade de nos dominar. Existem pessoas que não conseguem entender, mas por que eu não consigo ter essa força nas palavras como o pregador fulano tem? Mas como é possível ele falar, ou Jesus falar uma simples palavra para os discípulos, sigam-me, e eles seguiram? Então nós conseguimos entender que existem cristãos que ainda não têm conhecimento dessa realidade espiritual. Daí muita gente tem o espírito fraco. E quem tem um espírito fraco são pessoas que não praticam exercícios espirituais para o fortalecimento do seu mesmo espírito. Se alguém também entender, escreva no chat. Amém. Existem pessoas que não têm este entendimento. Daí, muita gente orar e a sua oração não ter impacto. Por quê? Porque você não alimenta o teu espírito. Por que jejuar? Primeira resposta. Porque o jejum fortalece o nosso espírito. O jejum é um alimento para o nosso espírito. Ok? Quando você está a jejuar, você está a fortalecer o teu espírito. Daí, nós entendermos que o jejum nos aproxima de Deus. Por quê? Porque quando nós crescemos espiritualmente, nós nos aproximamos mais a Deus. Daí nós afirmamos que o jejum nos torna sensíveis à voz de Deus. Será que o jejum muda o homem ou muda Deus? Não. O nosso jejum nunca mudará Deus. O nosso jejum muda-nos a nós. Ok? Ele muda-nos a nós porque quando o homem se aproxima de Deus, ele tem a capacidade de ouvir melhor a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, daí vem a instrução de Deus. E quando nós praticamos a instrução de Deus, aí acontece o milagre. E aí o milagre, ao acontecer, a transformação é uma certeza na vida de quem o praticou. Então, amados em Cristo Jesus, o que eu quero que nós entendamos, por que jejuar? Nós jejuamos para fortalecermos o nosso espírito. Nós jejuamos para estarmos mais próximos de Deus. Mas muitos de nós
não conseguem entender essas realidades. Ao invés de nós fortalecermos o nosso espírito, nós fortalecemos a nossa carne. E quando vêm os embates espirituais, os ataques espirituais, as doenças espirituais, as contaminações espirituais, nós não conseguimos inverter, porque quem nos ataca é alguém que está acima das nossas capacidades espirituais. Os demônios operam no espírito, não operam no físico. Os demônios são espíritos. A Bíblia fala no livro de Efésios 6:12. São seres sem corpos. Daí nós não entendermos algumas coisas no espírito. Por quê? Porque nos posicionamos da forma errada. Como cristão, nós precisamos entender a parte do nosso corpo que se comunica com Deus é o nosso espírito, que quer dizer que nós temos que nos preocupar com a nossa saúde espiritual. A minha pergunta é, como estás em termos de saúde espiritual? Será que a tua saúde espiritual, ou gozas, tens uma saúde saudável no teu lado espiritual ou no ramo espiritual? Existem pessoas que não conseguem entender que existem doenças físicas, assim como nós temos um corpo espiritual, assim como nós temos um corpo físico, também temos um corpo espiritual. Então, se o nosso corpo físico também sofre ataques, o nosso corpo espiritual também sofre. Assim, que quer dizer que muitos de nós temos doenças que são espirituais e achamos que são doenças carnais. O que que acontece? Você vai no hospital, faz a medicação, cuida dessa doença na carne e não se resolve. De que maneira que nós absorvemos doenças espirituais? Por intermédio de contaminações espirituais. Quando nós temos contato com uma matéria ou com um conteúdo de caráter espiritual que não vem do nosso Deus, que não vem da nossa essência, que não foi inspirado, é exatamente essa questão, pelo Espírito que habita em nós. Amém? Então, amados em Cristo Jesus, vou pedir para que ninguém partilhe. Estamos a ministrar, você está a partilhar links aí, filha Ana Salvador, mas na sala de espera, filho. Está a partilhar coisas, não quem pediu para partilhar essas horas? Essas horas é para ouvir pregação, não é para pregar nos grupos. Partilhar links essas horas, come on. Então, é exatamente isso. Os irmãos precisam perceber que nós temos um espírito para ser alimentado. O jejum tem como objetivo fortalecer o espírito do homem. Vamos ler o livro de Mateus, no seu capítulo 6, versículo 16. Nós vamos entender uma das vantagens que operam na vida de quem jejua. Porque existem pessoas que não estão a ter sucesso no ramo espiritual e elas se questionam o porquê. Mas hoje nós vamos entender. Não, vamos para o livro de Mateus capítulo 17. Vamos começar do versículo 19. Mateus 17, 19. Vamos subir para o 15, vamos começar. 15 não, acho que é o 10, vamos começar. Vai subindo até eu pedir para parar, filho. Ok. Vamos começar do 14. Pode subir até o 14, filho. Assim diz a palavra do Senhor. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, que é lunático, ele sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. O que nós entendemos com esse texto é que este rapaz ou esse menino tinha um problema espiritual. O problema dele não era de caráter físico. Daí o levarem para vários sítios, ele permanecer com a mesma doença, permanecer com o mesmo tique. Que quer dizer, muitos de nós estamos aqui por não cuidarmos do nosso espírito, atraímos contaminações espirituais. E por nós não darmos uma medicação certa, que é a palavra de Deus ao nosso espírito, nós não conseguimos combater, o nosso corpo fica sem antídotos para combater qualquer tipo de contaminação espiritual.
Amados, nós ao aceitarmos Jesus, nós criamos antídotos corporais que nos ajudam a combater contaminações espirituais. Este rapaz era lançado no fogo pelo Espírito. Que tipo de doença é essa que lança alguém no Espírito, que lança alguém no fogo? Paludismo que lança no fogo? Não, vamos entender. O Senhor tem a misericórdia do meu filho, que é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Nós estamos a ver que os discípulos eram pessoas que andam com Jesus, mas surgiu uma situação de caráter espiritual, mas eles não conseguiram resolver. Muitos de nós estamos aqui, existem problemas que nós temos, nós tentamos orar, mas ficamos sem sucesso. Mas a questão é por quê? É aquilo que eu comecei dizendo no livro de Tessalonicenses. Nós somos 3 dimensões. Nós, ao alimentarmos apenas uma dimensão, que é o nosso corpo, nós ficamos sem força espiritual. E quando nós não temos força espiritual, nós não conseguimos combater os ataques espirituais que nós temos. Vamos ler. E Jesus respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrereis? Vos sofrerei. Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Nós estamos a ver que alguém está doente. Mas a Bíblia está a dizer que Jesus não repreendeu a enfermidade, mas repreendeu o demônio. Com isso, nós entendemos que há problemas que estão na vida de algumas pessoas, na área sentimental, na saúde, que não se trata de uma doença só. Que quer dizer que nesta doença, ou por detrás desta doença, existe um espírito. Daí Deus, Jesus, incentivar-nos a jejuar. Vamos ler o que Jesus falou, versículos abaixo. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. Desde aquela hora o menino sarou, quer dizer, o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos expulsá-lo? Nós estamos a ver que os discípulos estão a afirmar que não conseguiram expulsar o demônio assim como Jesus, apesar de andarem com Jesus, apesar de conviverem com Jesus, apesar de serem pessoas que viam Jesus a operar milagres, mas eles não conseguiram. E muitos de nós que estamos aqui somos cristãos vazios. Estamos na igreja, até servimos na igreja, mas por causa de falta de algumas práticas espirituais, nós somos enfraquecidos. Existem pessoas que limitaram a sua espiritualidade em ler livros. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo está a dizer que existe uma sabedoria que é humana, palavra de sabedoria humana, que alguém pode vir te dar um ensino sem ter o Espírito de Deus por detrás desse ensino. O jejum tem a capacidade, quem está a apontar, aponta em nome de Jesus, de gerar força espiritual ao homem. O jejum tem a capacidade de tornar um cristão quente. Esse é o termo correto. A Bíblia fala que Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens devotos a Deus, eles jejuavam e oravam. A quentura deles se elevou tanto com as práticas de jejum que foram lançados ao fogo. E o fogo entendeu que estava a receber outros fogos. Por isso é que não os queimou. Acho que alguém está entendendo o que eu estou a falar. Perceba algo. O jejum produz em nós força. Há pessoas que você não consegue entender. Você vai evangelizar, mas te resistem. Outras pessoas chegam, falam. Deixa eu falar. Acho que eu quero te ensinar, eu quero te levar em algum lugar hoje. Entenda algo. Todos nós podemos ser pastores. Todos nós podemos ser homens de Deus, mas existem hierarquias nas atmosferas ou no mundo espiritual. Esta hierarquia, ou nós no espírito graduamos, por intermédio do posicionamento e da obediência que nós temos ao Deus que nós servimos. Você sabia que existem cristãos que estão preocupados não em orar, não em jejuar, nem se consagrar? Eles estão à busca apenas de conhecimento. A Bíblia fala que a letra mata. Nós precisamos ter um equilíbrio. Meditar e orar. Orar e meditar. Meditar e orar. Mas há pessoas que só se dedicam na palavra.
nós conseguimos entender que existem cristãos que conhecem versículos bíblicos, mas não têm peso espiritual. They don't have a kabod. Kabod fala da glória de Deus. A glória de Deus consegue-se, vou falar no plural, com exercícios espirituais. E o jejum é um dos exercícios espirituais que torna o homem robusto no espírito. Você pode conhecer todos os versículos bíblicos. Se você não aplicar o princípio do jejum, há níveis que você não vai entrar. Vamos confirmar isso que eu estou a dizer aqui com o texto. Filha, o que eu já li pode subir. Vamos até o 20. Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grau de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de o mais está a falar de um acréscimo. Apesar de terem fé, vocês precisam fazer também, em outras palavras, apesar de operarem na fé, existem outros exercícios que vocês precisam fazer. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Que quer dizer que os discípulos encontravam-se num nível baixo ou abaixo do nível que Jesus operava, porque eles não se posicionavam como Jesus se posicionava. Que quer dizer, você pode ser um cristão que conhece versículos bíblicos, que fez vários cursinhos, fez aulas online, mas andar endemoniado. Porque há castas de demônios que só saem coração e jejum. Mas o que eu quero que nós entendamos, que você também pode ser alguém que jejua, pode ser alguém que ora, e não ter conhecimento do exercício que você faz. Por quê? Porque o conhecimento ou a qualidade do nosso jejum é definida pelo nível de conhecimento que nós temos da palavra de Deus. Daí eu afirmar que nós precisamos ter um equilíbrio. Você ora, jejua, você medita e você jejua. Se você não colocar em práticas, vamos ler o que a Bíblia fala no livro. Revesti-vos de toda a armadura. O jejum faz parte das armaduras. Vamos rapidamente para o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13. Vamos começar do 12, para os irmãos entenderem bem. Hoje é um dia de conhecimento. Hoje você tem que entender o que o teu jejum está te causando no corpo. Quando você falar, as pessoas vão sentir a tua palavra. Você está jejuando até as 21 horas, sem comer e sem beber. Você precisa entender que você está engordando o espírito. Você está a criar músculos espirituais. Você está a se tornar caente, não apenas no físico, mas também no espírito. Que quer dizer que há problemas que você tinha, obrigatoriamente vão te fugir. Por quê? Porque as baratas só conseguem permanecer em fornos que não acendem. Se você coloca fogo num forno que nunca mais funcionou, você vai ver ratos e baratas a fugirem. Isso quer dizer que os demônios encontram-se acomodados na vida de pessoas que não têm fogo. Alguém escreva no chat, glórias a Deus. Mas aqui neste grupo nós te ensinamos a ter fogo, porque o problema que está na tua vida sentimental terá que te fugir por intermédio do conhecimento e da oração e do jejum. O problema que está na tua saúde não é um problema que os médicos têm que resolver, é um problema que é de caráter espiritual. E você jejuando, você está se tornar robusto, você está se tornar on fire. E quem se torna num fogo, porque imagina, os problemas lhe fogem. Comunicação e imagem, o que é que se passa? Eu falei livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. O versículo caiu, eu quero pregar para alguém em nome de Jesus. Os irmãos precisam, maca, frase, olevria. Quem está aí para... Ministros, tem que ter habilidade. Alguém projeta aí alguma coisa. Eu quero pregar, não tem ninguém com telefone, ninguém sabe partilhar até hoje. Sou uma pessoa que faz isso. Parece que nós queremos crescer, mas algumas resistências, que Deus me ajude em nome de Jesus. Por isso é que tem que jejuar, né? Você começa a ver a manifestação da carne em plena administração. Nós queremos fluir, mas a pessoa que está lá não está a entender. Efésios 6, 12.
Shabracatu, Ribriacabosa. Entenda algo. Toda pessoa que serve a Deus precisa conhecer as práticas que Jesus teve. Existem pessoas que têm dificuldade em servir a Deus porque falta fogo. Você prega sem fogo, aprende sem fogo. Quer dizer, fazes tudo sem fogo. E as pessoas não conseguem sentir quando alguém não opera no fire. Há coisas que só vão te obedecer. Você pode conhecer 20 versículos. Se você não concilia esses versículos que você sabe com jejum, demônios não vão te obedecer. Existem pessoas que conheciam versículos, mas levaram bofatadas de demônios. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, mas sim contra principados e potestades, seres sem corpos. Contra os demônios, os dominadores deste sistema mundial em trevas. Os irmãos estão a entender? Dominadores do sistema mundial. Não é o líder Enzo que está a falar, é a Bíblia que está a falar. Quer dizer que o sistema mundial que nós vivemos é um sistema contaminado por demônios. Tudo que nós usamos é consagrado a demônios. Você sabia disso? O Instagram, as redes sociais que nós usamos. Isso não quer dizer que por ser consagrado a demônios, nós não podemos usar. Não, aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Alguém está entendendo o que eu estou a falar? A marca que você usa de roupa pode ser de demônios. Quando você usa, você santifica esta marca. As redes sociais fizeram para destruir a vida das pessoas, mas nós usamos para edificar vidas de pessoas. Se usam em nome de um demônio, problema deles. Problema deles, porque quando nós estamos aqui no Zoom, não repetimos o nome Zoom, repetimos o nome de Jesus. Alguém escreva no chat, glórias a Deus. Amados em Cristo Jesus, o que produz robustez na espiritualidade de um homem é exatamente isto. Então nós conseguimos entender por intermédio do texto que existe uma luta e nós entendemos que em toda luta nós precisamos nos munir para combater um bom combate. E uma das formas para se munir é por intermédio do jejum. Vamos ler, a Bíblia vai apresentar as ferramentas contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por este motivo, veste toda a armadura. Vou repetir, veste toda a armadura de Deus. Quais são as armaduras de Deus? A fim que possas resistir firmemente no dia mau e, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. A Bíblia está nos pedir para revestirmos-nos de toda a armadura de Deus. Deus tem armaduras. Que quer dizer, se você for à guerra sem uma armadura, você está vulnerável nesta área que você não se muniu. E o jejum é uma armadura. Vamos ler. Estás, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito. A espada do Espírito fala da palavra de Deus. Os irmãos, percebam algo. Existem pessoas, eu quero ensinar, eu estou a sentir o meu espírito com. Vou só buscar uma imagem que vamos partilhar para você entender este versículo que nós estamos a ler. Eu vou ilustrar. Vou ilustrar uma imagem exatamente. Encontrei a imagem. Exatamente isto. Exatamente. Eu gosto assim, quando estou a pregar e tudo começa a me facilitar. Aí está a imagem. O versículo que nós lemos falou exatamente disto que você está vendo na tela. Agora deixa eu te explicar algo. O que é que faz com que este soldado vista-se da forma que vestiu? Quando a Bíblia, nós precisamos entender que a Bíblia é um livro que foi escrito numa determinada cultura. E quando foi escrito a palavra de Deus,
Os soldados naquela altura vestiam-se assim. Se você olhar para este soldado, é um soldado completamente munido. E é o que a Bíblia está falando no livro de Efésios 6:12. Revestivos de toda a armadura. A Bíblia não disse revestivos de algumas armaduras. Deixa eu explicar em miúdos para que você possa entender melhor. Quando um cristão não jejua, ele está faltando um instrumento de guerra. Vamos assim exemplificar. Vou trazer assim, vou usar uma imagem figurativa. Deixa-me cá buscar. Hoje é dia de aula hoje. Hoje eu vim com... Estou a sentir no meu espírito que eu preciso ensinar. Onde é que está aquele sistema de... onde é que está aquele sistema? Tem um sistema aqui de escrever na... ok, encontrei. Ok. Risca, não conheciam o objetivo disso. Hoje vão entender o objetivo disso. Os irmãos risca. Ele só usa... Ok. Quando nós não colocamos em prática tudo aquilo que a palavra diz, nós perdemos no mundo espiritual um instrumento de guerra. Presta bem atenção nisso, isso é um ensino profundo. Imagina, a Bíblia está a dizer, não fornica antes do casamento. Ok? Quando nós fornicamos, nós perdemos algo no mundo espiritual. E a imagem que está na tela, eu vou usar para ilustrar o que acontece quando nós pecamos em determinadas áreas. Imagina, você caiu em fornicação, o que você perde? Perdes isso. Estão a ver o que eu estou a ilustrar na tela? Os irmãos, quem está a entender a aula, escreva no chat. Hoje é aula. Hoje aqui, você tem que entender o que você está a causar. Ok. Você fornicou, você perdeu esse escudo, ok? Quer dizer que a espada que você está a usar, ou a arma, quer dizer, o teu mecanismo de ataque diminuiu por causa do pecado que você cometeu, ok? Quer dizer, você na guerra já está em desvantagem, porque você perdeu esta flecha, não sei se é arco, qual é o termo que eu tinha que usar, isso não é arco. Isso deve ser aí, vamos colocar, não estou a ver o nome, mas você perdeu este objeto de batalha. Mas a Bíblia está a dizer, para que um soldado seja bem sucedido na guerra, ele precisa revestir-se de toda a armadura de Deus. E você já perdeu uma. Quer dizer que na guerra você está em desvantagem. E se o teu inimigo tiver isso que você perdeu, ele vai estar em vantagem com relação a ti. Daí a Bíblia falar. Não, isso não é lança, filha. Não é minha filha da cidade. Está a falar que lança é lança. É lança, será, filho? Vamos deixar nossa filha nos mentir. É lança. Então, você já perdeu isso. Quando você, de novo, entra em certos caminhos, vives mais no erro, perdes o quê? As sandálias. Estás a ver como é que cada erro que nós cometemos nos faz perder alguma coisa? Que quer dizer que você já está aí na guerra sem lança e sem sandálias. Já estás vulnerável. E nós vamos voltar a ler o mesmo versículo. É mesmo lança. Minha filha de Cabinda, aí na floresta do Mayombe, agarrar aí algumas pacaças, ela sabe o que é lança. A filha, Deus abençoe. Então, amados, nós conseguimos entender que cada erro que nós cometemos, nós perdemos alguma coisa. A Bíblia está a dizer que a palavra é a espada do Espírito, que quer dizer que existem cristãos que não têm lança, não têm sandália, por não meditarem na palavra. Quer dizer, você perdeu a lança, você perdeu as sandálias por causa do pecado, de um erro que você cometeu, ok? E você está vulnerável no mundo do Espírito. Nós conseguimos entender que Sansão, por não obedecer às instruções de Deus, ele ficou cego, ele perdeu alguma coisa, perdeu as forças que tinha. Então, existe muito cristão nesse posicionamento. E quando nós não meditamos a palavra, nós não temos a espada do Espírito. Você já imaginou que você só tem escudo para defender e não tens arma para atacar? Que quer dizer que existem cristãos do nosso meio que não têm a palavra neles. E quem não tem a palavra não tem a espada do Espírito. Quem não tem espada numa guerra não consegue ferir o inimigo. Jesus, na batalha espiritual em que se encontrava com Satanás, Jesus usou a espada do Espírito, por isso é que Satanás fugiu. Está escrito,
está escrito, Jesus venceu a batalha. A outra proteção está na cabeça do soldado. Há erros que nós cometemos, ou há exercícios espirituais que nós não praticamos, que não gera revestimento na nossa mente. Daí você entender, algumas pessoas estão na igreja, mas quando vem um problema, eles fogem. O que fortalece a nossa mente é a palavra. Por isso é que a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Você precisa ter versículos bíblicos. Por quê? Porque o inimigo ataca a tua mente com pensamentos negativos. E quando ele ataca a tua mente com pensamentos negativos, você repele esses pensamentos meditando os versículos que estão na tua mente. A Bíblia fala que toda ferramenta preparada contra mim não vai prosperar. Não vai prosperar. Todo pensamento negativo que está na minha mente, eu ordeno que saia agora em nome de Jesus. Você está a usar a palavra para defender. Agora imagina alguém que não tem palavra. Você não tem nenhum versículo bíblico na mente. O campo de batalha na mente acontece na mente do homem. Quando você não tem versículos, não tem a palavra em ti, não tem o conhecimento, você está com a cabeça desprotegida. O inimigo vem zomba de ti, daí você vê, pessoas estão na igreja, problema vem, vão na casa do quimbandeiro. Por quê? Porque não alimentaram a sua mente com conhecimento e com a palavra de fé. Daí Jesus falar para os discípulos, Jesus não falou apenas de um aspecto, falou primeiro de fé, depois é que falou do jejum e a oração, que quer dizer que são elementos que compõem a espiritualidade de um cristão. Imagina, existe o escudo. Há alguns que nem espada têm, que nem lança têm e nem escudo têm. Quer dizer, você está desprotegido, te roubaram a capa, te roubaram tudo. O que é que acontece? Sempre que nós andamos em pecado, nós perdemos alguma coisa. Sempre que nós vivemos, daí Deus nos dá a sua palavra para nos instruir a andar em santidade. Agora, para fazer melhor, quem anda em santidade tem isto, tem isto, tem isto, tem isto, tem isto. Quem anda em santidade espiritualmente falando está assim. Daí nós não entendermos. Eu fui na igreja do pastor fulano. Ele orou por mim, mas não aconteceu nada. Daí eu fui numa outra igreja. Só tocaram piano, comecei a manifestar. É exatamente isso. Há homens que estão no altar, que já perderam a lança, já perderam a espada, outros até já estão descalços, outros nem capa têm. E quando você está assim numa batalha, os demônios conseguem te vencer, você é uma pessoa vulnerável. Sempre que nós andamos em pecado, sempre que nós vivemos na contramão da palavra, nós estamos a perder alguma coisa. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, daí Ele nos pede para sermos santos. Entenda algo, há batalhas que você só vence em santidade. Enquanto você não ser santo, ou você não operar na santidade. Por quê? Porque existe a santidade que nós recebemos por intermédio da graça de Deus, mas a Bíblia fala-nos de nós aperfeiçoarmos a santidade que nós recebemos de Jesus. Existem pessoas que só são santos por causa de Jesus, não têm frutos de santidade. É suposto que tudo aquilo que nós recebemos de Jesus gerar frutos nas nossas vidas. Nós fomos salvos por intermédio da graça de Deus, mas precisamos entender que até a nossa salvação tem que gerar frutos. Para que Jesus te salvou, se você não vive para Ele? Jesus te salvou, mas você não faz valer a pena a tua santidade, nem a tua salvação. Você foi salvo para salvar. Você foi impactado para impactar. Alguém escreva no chat, glórias a Deus. Mas há pessoas egoístas dentro da igreja. Jesus o salvou, mas Ele não quer trazer ninguém para ser salvo. Quer dizer que você não está a trabalhar na santidade que você recebeu de graça. Jesus te santificou por intermédio da morte dele na cruz. Mas você, por querer viver no pecado, você não vai trazer pessoas para a santidade assim como você veio por intermédio de alguém. Você está a entender que muitos de nós estamos a fechar caminho de algumas pessoas. Há pessoas que sabem verdades, mas não partilham essas verdades com os outros. Assistem os outros a morrerem. Mas eu não quero fugir da essência. Este soldado é a imagem que nós cristãos somos no espírito. A minha pergunta é:
Neste trabalho de jejum, escreva o que eu estou a dizer. Você vai ganhar uma arma que está aqui. O jejum, a Bíblia fala que há castas de demônios que só saem. Quer dizer, em outras palavras, se você não tem lança, o teu escudo não pode fazer papel de lança. Não, lança mesmo é para lançar mesmo, para matar o adversário à distância. Mas há pessoas que não têm lança e têm escudo. E você fica limitado numa batalha espiritual. Daí a necessidade de nós termos conhecimento para munirmos a nossa mente. A Bíblia fala disso no livro de Mateus. O homem prudente é assemelhado àquele que edificou a sua casa sobre a rocha, ou aquele que edificou a sua casa sobre a rocha é equiparado a um homem prudente, a um homem inteligente, investiu no conhecimento. A Bíblia fala: buscai a sabedoria. Sabedoria buscas. Você sabia que a mentira que você conta não sabe, que pelo nível de sabedoria que ele tem, ele consegue logo te combater. Se você sabe que 1 mais 1 é igual a 2, é fruto de de um conhecimento que você adquiriu. Que quer dizer, se alguém chegar a te dizer 1 mais 1 é igual a 3, você não vai aceitar, porque você já sabe que 1 mais 1 é igual a 2. Daí o conhecimento. É exatamente isso que Satanás queria fazer com Jesus no deserto. Satanás chegou e disse: se és filho do homem, transforma essas pedras em pães. Existem pessoas que estão a receber mentiras porque não conhecem a verdade. Existem pessoas que estão a fazer de mentiras verdades porque não conhecem a verdade que liberta. Enquanto um cristão não tem conhecimento da palavra, é um cristão vazio. As pessoas conseguem te enganar. Vem um profeta, te fala, se atira na água. Vem um homem, de repente, te fala: eu sou homem de Deus, e você acredita. Por quê? Porque você não conhece. Que a Bíblia fala que pelos seus frutos os conhecereis. Quais são os frutos que nós temos vivido na arena divina? Quais são os frutos que nós vivemos no GO? Nós conseguimos ver testemunhos de pessoas que largaram álcool, largaram a fornicação, largaram ar, pessoas que foram curadas, pessoas que estão a ser curadas. São os frutos que identificam se o Espírito é de Deus ou não. Tudo que vem de Deus, do princípio ao fim, fala de Jesus. Eu lideranço se surgir aqui com uma instrução, a vos falar que não, agora vamos mudar o método, vamos subir no monte, cada um traz uma galinha e 2 velas vermelhas, aí a coisa já está complicada. Quem é de Jesus, fala Jesus no princípio até o final. Não, as mulheres têm que vir no culto, vão amarrar as calcinhas no pulso, depois vão deitar. Não, isso aí já é outra coisa. Mas você só consegue repelir esse engano por intermédio do conhecimento da verdade. Vou dar um testemunho. Uma irmã foi numa igreja e em meio à oração, o pastor lhe viu e disse que você tem um marido da noite. E esse marido da noite tem legalidade para entrar na tua casa, por intermédio da tua casa. Está a ver como é que já falta de conhecimento. Se a Bíblia está a dizer que Deus não habita em templos físicos ou em templos feitos com mão humana, como é que a porta aberta está na minha casa, que tem parede, não está em mim? O pastor lhe disse: eu tenho que ir na tua casa, fazer um trabalho de oração. Ela disse: tá bom. Disse: tem que ser num período que estás sozinha, porque eu preciso fazer algumas invocações, então pode assustar as pessoas que vão estar ao lado. A senhora esperou ficar sozinha, recebeu o pastor em casa. Alguém está entendendo o que eu estou a dizer? Recebeu o pastor em casa. O pastor chegou na sala, começou a orar. Ele trouxe um azeite. Disse: eu preciso te pôr o azeite no corpo, te ungir. Eu estou a ver que esse espírito não quer sair, ele tem legalidade. A irmã disse: tá bom, deu as mãos. Ele disse: não, você precisa ir tirar a roupa. Sinta-se à vontade, tá? Tira a roupa, eu preciso te ungir o corpo. Que quer dizer que esta unção que ele quer fazer de ungir o corpo da pessoa, isso é equiparado a uma massagem que podem fazer num hotel, ok? É equiparado. Perceba, Deus pode dar sua orientação, mas não é você que vai fazer. Você pode chamar uma irmã da igreja, vai com a irmã fulana, lhe esfrega azeite assim, eu vou orar pelo azeite. Daí, eu quando quero tocar em certas partes que são assim meio desconfortável para as mulheres, eu chamo uma obreira, ela coloca a mão ouro por cima da mão dela. Esse pastor disse para a irmã: tens que tirar a roupa. A irmã foi no quarto, tirou a roupa, voltou de roupas íntimas, né? A parte de cima, a parte de baixo, pá. O pastor começou a fazer a massagem. Alguém escreveu no chat: misericórdia, misericórdia.
A Bíblia fala que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Daí, o pastor começou a ungir a serva, a ungir, a ungir, a ungir, a ungir. Só que nós precisamos entender, de tanto tocar, nós somos carne. O corpo começou a falar. A irmã viu o olhar do pastor, começou a transpirar, enfim. Ela pensou que era o agir do Espírito Santo. Tá, a massagem continuava. A massagem continuava. De repente, o pastor começou a abraçar a irmã. Ela abraçou. Esqueceu que ela tinha azeite no corpo, começou a se sujar já naquele azeite. A irmã não estava a entender. Ele disse, você fica só com as mãos em cima, não baixa, não abre os olhos, fecha só os olhos. Massagem. Assim diz que eu não prefiro, que eu posso... Que a irmã era estava no GEO, né? Não sei se está até agora. Isso foi há 3 anos atrás. 3 não, 2 anos. Há 2 anos atrás. Lá, o pastor começou a sentir algumas coisas. Ele disse, não, eu preciso ir mais além. Disse, eu preciso tocar nas tuas partes íntimas e passar lá o azeite. Mas eu admiro como é que algumas pessoas aceitam certas coisas. Existem coisas que já não se trata de espiritualidade, é ética. Como é que você não é casado comigo? Eu não acordei nada contigo. Você vai mexer assim no meu corpo. Não há coisas que não, gostei de ti, quero estar contigo, blá, 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 yeah. Vocês dois estão conscientes. Mas você está vindo em nome de Jesus fazer isso. Daí, a irmã deixou tocar nas partes íntimas. O pastor começou a tocar, a meter o azeite. Só que depois, o pastor começou, a irmã estava com os olhos fechados. Ouviu o barulho de cintos, enfim, tá. Eu vi que roupas estão a sair. Mas eu admiro, só que nós precisamos entender que cada um de nós tem o seu nível de entendimento. Esta pessoa que eu estou a falar é uma pessoa completamente leiga. Ela saiu do mundo, foi nesta igreja. Então, há coisas que eu prefiro não falar, mas eu vou falar, eu preciso falar. Estão a ver que o que a falta de conhecimento pode fazer numa pessoa. E aí isso nos remete a esta imagem que está na tela, do soldado. A irmã não tinha proteção, não tinha capacete, não tinha palavra para combater o ensino que estavam a lhe trazer. Jesus combateu o ensino deturpado de Satanás por intermédio da própria palavra. Toda palavra que não é de Deus é combatida pela palavra de Deus. O pastor começou a tirar a roupa e disse, isso não, como é que eu diria? Não é uma história que uma filha minha que me falou. Na altura ainda não era filha, né? 2 anos atrás. Era só uma do Geo, me puxou, me falou isso, me enviou fotos do pastor. Fomos reunir, não fomos não, ela foi reunir, ele deu umas instruções para ir reunir. O que acontece? Este pastor tirou a roupa, ungiu a parte dele íntima, diz que eu preciso te passar algumas virtudes. Então esse azeite aqui eu vou pôr o contacto ser direito. Abalacatebria, calabashibris. O pastor ungiu a parte dele, mas a irmã estava desconfortável, que libertação é essa? Aquilo é um bloqueio. Nós precisamos entender que existem encantamentos que são feitos para hipnotizar pessoas. Nem toda pessoa que está no altar está sendo inspirada pelo Espírito de Deus. O pastor conseguiu o que queria, mas quando terminou, a irmã não deixou terminar, ela parou, começou a chorar. Liga para mim. Na altura, eu vi lá, o que aconteceu comigo? Apareceu um homem, fez isso, fez aquilo. Eu fiquei nervoso. Como é que você deixou chegar até? Não vieste para eu orar por ti, por você, porque não, é que eu tinha receio, porque nós vivíamos na mesma zona, na Vila Liz. Ela ficou com receio, vou vir contar, ele vai saber que eu tenho um marido da noite, pode falar. Ele disse, não faz isso. Ela chorou, disse, não vou mais em nenhuma igreja. Ele disse, não, fica no grupo de oração, começa a participar das conferências. Foi participando das conferências, mas aquilo lhe gerou uma ferida que ela
que ela de alguma forma se afastou da palavra de Deus. Que quer dizer que existem pessoas que podem fugir da presença de Deus por causa das nossas atitudes. Daí todo líder ter a responsabilidade da preocupação, da maturidade do povo. Nós não podemos ser movidos. Por isso é que todo filho que eu vejo que é emocionado, não pode ouvir falar que aqui agora é chá, pega no chá, vai. Aqui agora é água, vem na água. Esse tipo de pessoa não. Se você tem um tipo de pessoa assim, se afasta dele, vai te trazer problemas graves. Pessoas que todo sítio, todo tempo, estou a ver espírito, estou a ver. Não, esse tipo de pessoa assim não. A irmã entrou em depressão, fui orando por ela. Eu lhe disse, vê, eu vou te provar que Deus opera também à distância. Não, mas você não vai me tocar. Eu disse, não preciso te tocar, Deus vai te tocar aí onde está. Eu vou orar contigo ao telefone. Ela disse, tá bom. Comecei a orar com ela ao telefone, ela manifestou em casa. Caiu, bababá, falou coisas, acordou. Ela disse, não sei o que aconteceu. Eu disse, Deus já está a libertar. Dia seguinte, ela me disse, eu fui buscar feitiço para ter marido. Fiz uns trabalhos. Eu sinto um homem a vir na minha casa, pisa na minha cama. Eu lhe disse, hoje vais dormir tranquila. Repreendi, lhe deu algumas orientações, pega na água, joga nos 4 cantos de casa, bababá. E a irmã foi liberta. E ela ficou, uau, quer dizer que aquele me enganou? Eu disse, te enganou. Ele quis conhecer o teu corpo. Ela disse, vou fazer um escândalo, vou lhe queixar, vou postar. Eu disse, não, não posto. Não faz escândalo. Existem pessoas que estão na igreja deste homem, que não sabem que o pastor dele é assim, e você ao fazer isso vai ferir a fé dessas pessoas. Existem coisas que a gente não faz pensando nas outras pessoas. Conserva, vai falar com o líder dele, ok? Ela falou com o líder, mas não deu em nada, porque também o tal líder, que Deus lhe ajude em nome de Jesus. Mas com isso, voltando para a mensagem, é exatamente a importância de nós nos munirmos com todas as ferramentas. E o jejum é uma ferramenta que nos dá a possibilidade de nós estarmos munidos desta maneira. Amados em Cristo Jesus, todo cristão precisa entender a importância dessas ferramentas. Eu queria ter um período de orar ou para orar, mas nós hoje vamos deixar a nossa oração para as 19 horas. 19 horas ou 18h30, mas 19 horas está melhor. 19 horas nós estaremos na igreja para subirmos ao monte, né? Para subirmos ao monte, né? Para subirmos ao monte. Você que tem transporte, você que tem possibilidades, tem um carro maior, hoje às 12 horas, nós vamos fazer orações, hoje às 12 horas não, vamos fazer orações individuais, né? Você vai orar a Deus aquilo que Ele colocar no seu coração. 19 horas estaremos na Arena Divina, no Morro Bento, ok? Na nossa igreja. E estaremos a nos reunir para subirmos ao monte. Vamos orar por aí 19 horas até 21, até 22, estaremos a descer por causa das pessoas que vão trabalhar, né? No dia seguinte, por causa do cansaço, ter que descansar. Então, 19 horas, vamos ser pontuais. Quem puder, chega cedo. Quem chegar atrasado, não vamos esperar ninguém, não. Me espera no Bela Vista, não. Quem ficar, eu estou a dizer que 18h30 tem que estar já lá, 19 horas estamos a sair. Nós queremos ir cedo para descer cedo, ok? Então, todos aqueles que gostam muito de me espera, é melhor se organizar já, ok? Se estás a trabalhar já, pede dispensa no diretor, ok? Porque quando você tem óbito, você pede, admira outras pessoas. Tem óbito na família, tem óbito. Meu tio morreu, pede dispensa. Para ir buscar Deus, não pede dispensa. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Aí onde tiveres, faça a tua oferta. Eu queria orar, mas Deus me instruiu a ensinar, né? Para saber que o pecado nos faz perder essas armaduras que nós temos. Quando a Bíblia fala de armadura, espiritualmente falando, a composição é exatamente esta ilustração que nós estamos a ter. Aí onde tiveres, faça a sua oferta, para dizer aos irmãos que dentro em breve nós vamos lançar o comunicado. Nós estamos a criar condições para começarmos a nossa igreja em Lisboa, ok? Já estamos a preparar o pastor que vai em Lisboa, porque existem muitos irmãos que estão sem norte,
estão perdidos aí no frio de Lisboa, no calor do verão, que precisam de uma impactação. Nós vamos mandar missionários daqui terríveis que vão lá visitar esses irmãos. Vamos fazer a Arena Divina Lisboa ou Arena Lisboa. Entenda algo, 2023 alguma coisa tem que acontecer. Não tenho muito dinheiro, no teu pouco vai servir para alguma coisa. Principalmente os irmãos que têm possibilidades financeiras, essa é uma oportunidade de você investir o teu dinheiro na obra de Deus, ok? Nós vamos estar a passar as informações, o flyer, tá. Quem quiser fazer a sua contribuição para a Arena Divina, ok? Lisboa, se informa. Nós também temos aqui a nossa igreja que nós estamos a dar segmentos, a dar alguns passos. Quem quiser fazer alguma coisa, ou para a Arena Luanda, Arena Lisboa, basta entrar em contato, ok? Nós vamos precisar do apoio de todos, ok? Aí você, quando vai para Portugal, já não fica aí no Colombo andar de manhã até à noite. Você sabe que tem um sítio para buscar a face de Deus sempre que eu estiver em Lisboa. Então, em nome de Jesus, o IBAN está circulando nos grupos. Você que pode, faça a sua oferta e Deus te abençoe. É importante você entender que o conhecimento é importante. Mais do que orar. Quem ora vazio não consegue entender o impacto da oração que está a fazer. Mas quando você entende, e existem pessoas que vivem em pecado porque não conhecem as consequências do pecado, e essa ilustração do soldado que está na tela era exatamente isso, para mostrar às pessoas o que é que nós perdemos por intermédio do pecado. Há pessoas até, posso falar, de tanto pecado já está andando no espírito, ele não tem nada. Até vento espiritual lhe faz mal, pedra que está tirando da cabeça no espírito te toca. Quer dizer, você não tem laço, você está nu já não tem nenhuma ferramenta, você não tem nenhuma armadura. Porque todas as noites está no I10. Amor, está à vontade, comigo não tem problema. Podemos ir mais além, que Deus te ajude em nome de Jesus. Eu me despeço aqui em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Às 9 horas ou 18h30, estarei à sua espera na Igreja Arena Divina para junto subirmos ao monte. Fique com Deus. Boa tarde e bom jejum. Hoje não há bom apetite, hoje bom jejum. Até às 21 horas. Fique com Deus e até já.